Hoje, nós não vamos apenas lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos entrar no começo do maior drama da história da Terra. Porque o problema nunca foi Jesus não ser o Messias. O problema é que Jesus não era o Messias que aquela multidão queria. E a pergunta hoje não é sobre aquela multidão. A pergunta hoje é sobre eu e você. Abra sua Bíblia, meus queridos, em Mateus e vamos refletir um pouquinho. Mateus 21, verso 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Queridos, a palavra Hosana, ela é uma palavra grega e ela significa salva-nos agora. Mas aí é que está o problema. Eles estavam a pedir a salvação, eles não estavam a pedir a salvação do pecado. Que tristeza, né? Eles não, com esta declaração, Hosana, eles não estavam a pedir a libertação do pecado, a salvação do pecado. Estavam a pedir a libertação, a salvação política. Eles colocaram a política acima da salvação que Jesus viera a entregar por cada um de nós. E se calhar não é mera coincidência o que está acontecendo em nossos dias hoje. Eles queriam um rei cívico, mas Jesus veio como servo.
Eles esperavam espada, cavalos, receberam mansidão, receberam um jumentinho, esperavam um trono com um cetro na mão, receberam uma cruz. E olhe, se Jesus entrasse triunfalmente em Jerusalém com um cavalo, né? Isso era guerra declarada a Roma, com certeza. Por isso a escolha sábia de Jesus no jumentinho. E não só a escolha sábia de Jesus por um jumentinho, mas também nós vamos ver que a profecia estava predizendo exatamente isto. Nós vamos ver. Quando Deus não responde às tuas expectativas, sejam elas quais forem, você consegue ainda adorar a Cristo? O que você faz? O que você faz quando Jesus não corresponde às tuas expectativas? Você é humilde o suficiente para adorar a Cristo? Ou é arrogante o suficiente para desprezar a Jesus? Fica até o final, porque o maior erro da multidão pode ser o nosso erro hoje. O perigo da multidão era iminente, era evidente. Por quê? Porque a mesma multidão que no primeiro dia, né, desta semana, que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, em Mateus 21, e que Jesus foi aclamado por eles como Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque a emoção do domingo de Ramos, ou a emoção daquela multidão, não sustenta decisão. Emoção é uma coisa, decisão é outra coisa. E note o seguinte, uma coisa bem interessante de se destacar aqui agora, é que Jesus, ele não foi pego de surpresa em nenhum momento daquelas circunstâncias, daquela situação. Jesus não foi pego, ou melhor, não foi surpreendido por nenhuma daquelas exclamações, alegrias, louvores que anteriormente estavam dando a eles. Profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, nos diz assim, abra sua Bíblia, né? Já abri a minha, e leio assim na minha Bíblia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
aquela multidão não se apercebeu de uma coisa. O que eles estavam a viver, o que eles estavam a exclamar, a sentir, né? A vibrar e etc., era exatamente a profecia feita por Zacarias, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo. Se calhar o profeta Zacarias gostava de estar vivo nesta ocasião de Mateus 21. Porém, infelizmente não pôde. Mas graciosamente ele anunciou que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumento, cria de jumento. E aquele povo estava tão enganado, estava tão absorto com suas expectativas que, infelizmente, esqueceram da profecia, esqueceram do que o profeta Zacarias havia deixado para eles por intermédio de Deus, né, por intermédio do Espírito Santo, né, a eles. Faço 3 perguntas para você neste dia. Você segue Jesus ou a versão de Jesus que você criou? Qual Jesus você segue? O Jesus bíblico, aquele que vive e reina para todo sempre, ou o Jesus que você cria na sua mente? Se o Jesus bíblico não responde às tuas expectativas, você continua com Jesus? Você continua clamando por Jesus? Você continua pedindo livramento, proteção, cuidado? Se Jesus não fizer nada do que você pede, ele ainda é o seu Senhor? Ele ainda é o seu Salvador? Ele ainda é o meu Salvador, o meu Senhor, o nosso Salvador? Ou não? Perceba uma coisa, meus queridos irmãos. O maior perigo não é rejeitar Jesus. O maior perigo é achar que está com Jesus, quando na verdade está apenas seguindo a multidão. E aí? Você segue a Jesus ou segue a multidão? Hoje começa o maior drama da paixão. E você e eu, com certeza, todos nós, precisamos nos decidir. Você quer um Jesus que te agrade ou um Jesus que te transforma? Você quer um Jesus para atender às suas expectativas ou um Jesus que vai te dar a vida eterna, que voltará por você, voltará para mim, voltará para nós? Qual Jesus você escolhe? A decisão ela é nossa. Em nome de Jesus, eu já fiz a minha decisão. E você? Vamos orar? Querido Pai,
Não nos deixe, Senhor, seguir uma versão confortável de Ti. Ao contrário, Senhor, que mesmo o Senhor não nos respondendo como queremos, como gostamos, que o Senhor reine soberanamente sobre a nossa vida. Que o Senhor seja o nosso Messias, que o Senhor seja o nosso bendito Filho de Deus, bendito Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para nós, o Senhor é tudo isso e muito mais. Ó Deus, que esta semana que está começando hoje, Semana Santa, seja uma bênção para todos nós e que possamos fazer escolhas diárias ao teu lado. Nos ajude, Pai. Não é fácil, mas nos ajude. Queremos estar contigo. Nosso coração é teu, Senhor. Seja feita a tua vontade para com nossa vida. Que o Senhor nos restaure dia após dia, nos lavando e nos purificando de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, meus queridos, Deus quiser, estarei em live no segundo dia, tá bem? Segundo dia, vai ser uma semana maravilhosa para todos nós, né? Obedecer a Cristo e compreender melhor o significado desta semana especial, né? Então vai ser uma semana profunda espiritualmente. E te espero todas as noites, Deus quiser. Tá bem? Com Bíblia na mão e Jesus no coração. Se esta mensagem fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, partilhe ela para outras pessoas e comente aqui em nosso conteúdo. E ore também por nós, né? Que Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.